Pessoal, e no vídeo de hoje eu quero trazer 5 dicas importantíssimas que, se você souber antes de ir para o canteiro de obra, você evita muita confusão e também as pessoas vão passar ali olhar com um ar de respeito, de dizer assim: rapaz, onde foi que esse cara aprendeu tudo isso? E basta você dizer que foi aqui no Treta na Obra. Então, meu amigo, deixa seu comentário aí, se inscreve no canal. Bora lá! Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Treta na Obra, o canal que traz informações sobre arquitetura, engenharia, design de interiores, marcenaria, enfim, tudo relacionado a esse universo louco e fantástico da construção civil. Eu me chamo Wilton, para mim é sempre um prazer estar aqui partilhando com vocês sobre esse tipo de conteúdo. E se você se interessa por esse assunto, meu amigo, então você está no lugar correto. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu joinha, seu like, comenta o vídeo também e principalmente compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, tá beleza? Então a primeira dica que eu posso deixar para vocês é que observem a impermeabilização das primeiras fiadas de alvenaria. Parece até muita bobagem e eu vejo muita gente construindo, deixando isso de lado, construtoras mesmo que vivem profissionalmente do ofício, ou empreiteiras pequenas também, ou pessoas que leigas não sabem disso e que quando dá lá na frente a casa já acabada, pintada, a casa começa a estourar a tinta e não sabe por quê. Meu amigo, é muito simples. Você não impermeabilizou as primeiras 3 fiadas de camadas da alvenaria. Então essa é uma dica imprescindível, importantíssima para você ter paz na sua obra. Impermeabilize as 3 primeiras fiadas de tijolo da sua casa para evitar infiltração, para evitar que seu móvel estrague e para evitar que você perca a sua pintura também. Afinal de contas, tudo na obra custa muito caro. É mesmo? Então anotou aí? Bora para a segunda dica que eu posso deixar aqui de referência para vocês também. Observem muito bem o prumo da alvenaria quando estiver sendo levantada. É comum, você não tem a obrigação de saber, mas muita gente não sabe observar se a parede está indo a prumo ou não. Então, o que seria a parede estar sendo levantada a prumo? Isso é imprescindível também lá na frente da obra, porque ele economiza em reboco e ele economiza também muita dor de cabeça, às vezes, na instalação do mobiliário, que muitas das vezes não dá certo, porque a parede basicamente está quase a 45 graus, não ficou a 90, ficou a 45, então o móvel encosta aqui no topo e aqui embaixo no teto ele basicamente abre muito, e eu já vi isso dar muito problema na hora da gente mobiliar, e muita gente que se diz grande e experiente cometer esse tipo de erro, que é um absurdo, e vale a pena você ficar ligado nisso aí também para não ter problemas futuros. Tomou nota? Bora lá para o terceiro item, terceira dica infalível que eu posso deixar aqui para vocês também, para abrir os olhos de cada um. A terceira dica que eu considero imprescindível também, que muita gente... Tá gravando? E a terceira dica que eu posso deixar aqui, que eu considero imprescindível e que eu vejo muita gente errando, é um item básico, que é a hidráulica e o esgoto. Parece bobagem, mas muita gente não observa o caimento mínimo do esgoto, que precisa ser feito, e com isso as caixas de passagem sempre estão cheias. E o pior, não sabem que as tubulações de esgoto precisam ser ventiladas. Então você abre o banheiro da casa e basicamente cai morto ali, porque o cheiro retorna todo tempo e você não sabe o porquê. É muito simples, meu amigo, é porque a tubulação não foi ventilada. Então dê uma pesquisada sobre isso, e essa é uma dica para você sempre cobrar do seu profissional, do seu bombeiro, de ao fazer a instalação perguntar: e aí, você ventilou a tubulação? Ainda que você não saiba o que se trata, mas em você perguntar e cobrar dele, ele vai ficar atento, te garanto, e vai pensar 2 vezes antes de fazer esse tipo de gambiarra e lhe deixar com esse mau cheiro eterno ali que lhe faz vergonha quando a visita chega e abre a porta do seu lavabo e praticamente cai dura ali dentro, beleza? Então fica atento a essa terceira dica, que é imprescindível. Observe a ventilação do esgoto e o caimento também, para você não ter acúmulo de resíduos ali nas caixas de passagem, beleza?
E a quarta dica que eu posso trazer para cada um de vocês, que é imprescindível e que mesmo também tipo o esgoto, que você até não entenda do que esteja falando, mas ao falar já desperta ali a atenção do operário, é em relação à elétrica também. Observe muito bem a sua instalação elétrica. É muito comum, eu vejo muito isso quando a gente vai montar mobiliário nas casas dos clientes e às vezes casas de alto padrão, e a gente ter problemas que ao conectar uma fita de LED para o móvel ou ligar esse ou aquele aparelho, a rede não aguentar e a gente ter baixas, ou então o aparelho funcionar pela metade, o chuveiro não esquentar da forma correta, a casa está consumindo a mais do que seria o necessário porque as fases não foram balanceadas, os cabos não foram colocados, dimensionados corretamente conforme a demanda, enfim, uma série de problemas. Então, observe sempre a sua instalação elétrica, porque eu te garanto que tem muito problema que mais na frente você pode evitar a observar no começo. Então sempre pergunte ao seu eletricista o dimensionamento, se para cada aparelho específico está sendo designado o circuito, se for o caso, tipo da máquina de lavar que precisa um específico, para o split também da mesma forma, para o chuveiro que também precisa, e observe o tipo de cabo que está sendo empregado nessa instalação para lá na frente você também não sofrer e não ter esse tipo de prejuízo, beleza? E até agora, com essas 4 dicas que eu te passei, eu te garanto que você já está praticamente um expert em acabamento de obra, e te digo mais, que você pode ter certeza que você está na frente de muita gente dita casca grossa que já constrói uma vida e continua cometendo esses erros. Mas essa quinta dica, se você sair agora do vídeo sem assistir, meu amigo, você jogou por água abaixo toda uma faculdade que eu poderia te passar aqui nesses poucos minutos de vídeo. Afinal de contas, aqui no Treta na Obra a gente traz as verdades impertinentes que pouca gente tem coragem de te contar. Mas olha, eu vou logo te dizendo uma coisa. Esse conteúdo da quinta informação que eu posso te apresentar aqui vai custar muito caro. Vai custar a sua inscrição aqui nesse canal, o seu joinha e principalmente também que você não seja sovina e guarde essa informação para si próprio. Compartilhe ela com seu amigo também que está construindo e que não sabe e que precisa saber dela. Então bora lá! A quinta dica que eu posso trazer é que a obra você acaba do teto para o piso, você não acaba do piso para o teto. Parece bobagem, mas olha, eu vou te contar, eu vejo isso todo dia acontecendo em obra de alto padrão, de médio, de baixo e com muita gente que se diz entendida do riscado, que se diz construtor já uma vida toda. Quando eu falo que a obra se acaba do teto para o piso, é que eu estou te dizendo que existe uma etapa inversa que você deve cumprir para poder chegar nos finalmente da obra sem precisar revisar ou sem precisar voltar para fazer o famoso retrabalho. Como é que funciona isso? Vamos lá. Primeiro você passa a elétrica. Você passa a climatização, você passa a lógica para garantir que ao forrar você não precise ficar fazendo buraco, recorte lá no forro para refazer itens que você esqueceu. Então, primeiro você termina o início do seu acabamento, termina o início do acabamento até meio doido, né? Mas é isso mesmo, você começa o seu acabamento passando prioritariamente a elétrica e tudo que vai ficar sobre o forro, passe de uma vez. Em seguida você forra. Ao terminar o forro, você recorta ele logo de uma vez, tudo que precisar, os spots, as luminárias que precisam, os painéis LED, os trilhos que precisam ser fixados, você recorta logo tudo de uma vez, porque quando você emassar, você depois também não vai precisar ficar fazendo remendo, nem na massa nem na pintura. Ao fazer isso, você baixa, retira as luminárias que você previamente instalou para poder medir o tamanho dos recortes, dos buracos que precisam ser feitos, e você retira. E aí você dá a primeira demão de tinta no forro. Por que a primeira demão? Porque você ainda está faltando terminar as paredes. Passou a primeira demão no forro, aí é a hora de você passar para as paredes. Então você emassa as paredes e você lixa as paredes também. E dá a primeira demão de tinta nas paredes. Feito isso, você instala o seu piso. Olha só, olha que dica valiosa que eu estou passando para você. Só aí você instala o seu piso. Porque aí o pintor não precisa mais arrastar andaimes para emassar, lixar, pintar o forro. Ele dali do piso mesmo com um extensor, ele consegue finalizar a pintura da mesma forma nas paredes, tanto no teto quanto nas paredes também. E até mesmo para poder instalar as luminárias em definitivo,
você não vai precisar fazer aquele famoso retoque de pincel ao redor da luminária, porque o forro já foi pintado, ou seja, você tem um forro com uma pintura única e belíssima, sem emendas, uma parede também da mesma forma, sem emendas, porque você previamente instalou os interruptores e tomadas, retirou a frente das tomadas, pintou em uma única demão, sem precisar fazer retoque de pincel, que fica horrível ali ao redor dos espelhos das tomadas e interruptores, e você instala seu piso sem a necessidade de arrastar mais nada por cima. E como bônus que eu posso te deixar aqui dessa dica valiosíssima, chegou a hora de instalar o seu mobiliário, você pega até mesmo daquela caixa de papelão do seu piso, ou se você quiser gastar um pouquinho a mais também, que vale a pena, você compra mantas específicas para isso, cobre o piso e instala seus móveis. Pronto! Você vai ter uma obra perfeita com acabamento impecável e que, fazendo dessa forma, te garanto que vai ser um outro nível de acabamento na sua obra. Observando esses primeiros que eu te falei, com essa quinta dica, meu amigo, você já está praticamente um profissional da construção civil, beleza? Então, se esse conteúdo foi útil, e olha que eu te entreguei aqui uma receita de bolo valiosíssima que só os profissionais de alto gabarito guardam para si próprio e não te partilham, meu amigo, se inscreve no canal, deixa seu comentário aí e compartilha esse vídeo com outras pessoas também, beleza? Até a próxima, valeu, gente!